Versículo número 1. Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Este é o primeiro versículo que você pode usar como arma contra demônios, e você precisa se lembrar dele sempre. Não apenas lembrar, você precisa entender o que isso significa. Muitos crentes pensam que estão lutando ou enfrentando seu vizinho excessivamente exigente, chefe perverso, amigo traidor, dificuldades financeiras, desafios de saúde, etc. Esses não são o que você está lutando, são apenas representações físicas do verdadeiro inimigo. O apóstolo Paulo escreveu aos crentes de Éfeso para fazê-los entender que não estavam lutando uma batalha física e, portanto, não deveriam usar meios físicos para obter vitória. Este é o primeiro ponto a ser observado. Se você não sabe quem ou onde está o inimigo, não pode atirar na direção certa. Mas quando você sabe quem é o inimigo, então pode começar a trabalhar em direção ao caminho da vitória. Todos os tipos de ensinamentos farão com que até mesmo as pessoas que estão sendo jogadas de um lado para outro pelas atividades dos demônios se recusem a acreditar que os demônios existem. Isso deu ao diabo uma chance de acessar muitos lares, vidas e famílias. Não é porque o diabo é mais poderoso, é só que ele conseguiu fazer as pessoas ignorarem sua verdadeira identidade. Quando você entende quem são esses inimigos e como eles operam, poderá usar todos os arsenais à sua disposição para obter vitória. Esses inimigos são governantes das trevas e maldade espiritual em lugares celestiais. Eles são inimigos implacáveis que não se importam em esperar e espreitar por anos, planejando e estrategizando como atacar os crentes. Quando Jesus enviou os discípulos para pregar o Evangelho, Ele deu a eles poder para pisar em serpentes e escorpiões. Você pode se perguntar, por que precisariam de poder para pisar em serpentes e escorpiões? Mas Jesus não estava falando sobre serpentes e escorpiões físicos. Ele estava falando sobre demônios que atormentavam a vida das pessoas. Demônios que estavam por trás das situações negativas na vida das pessoas. Demônios são responsáveis por manipular pessoas para impedir que recebam a verdade que as liberta. Em resumo, eles estão por trás de todo o mal. Paulo não apenas os deixou cientes de que estavam lutando contra um inimigo, ele foi além e lhes disse quão poderosos eles eram e todas as armas disponíveis para eles serem vitoriosos. Essas armas estão disponíveis para você, como filho de Deus, e você precisa saber como usá-las e sempre usá-las. É por isso que Paulo encorajou os crentes a vestir toda a armadura de Deus. Com essa armadura você poderá resistir a tudo que esses demônios jogarem contra você. Versículo número 2, Salmo 91, 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Este salmo é muito popular. Muitas pessoas sabem sobre ele e até o citam, mas não muitas sabem seu poder ou quantos demônios o odeiam. O versículo começa afirmando o lugar certo de habitação para máxima proteção em todos os momentos. Isso mostra que uma pessoa pode habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. Quando uma pessoa está no esconderijo do Altíssimo, você acha que os demônios podem acessá-la? É exatamente por isso que esse salmo é tão poderoso. A localização é muito importante quando se trata de guerra espiritual. A pessoa que habita no esconderijo da incredulidade, dúvida ou comprometimento não pode descansar à sombra do Onipotente. Até mesmo uma pessoa que habita no esconderijo da autossuficiência não pode descansar à sombra do Onipotente. Uma vez que a localização é comprometida, dá ao inimigo acesso para atacar. Quando você não está no local espiritual certo, você se torna exposto a ataques,
o que dá espaço para o medo. Deixe este versículo penetrar em você enquanto afasta todo o medo. O medo é o que o inimigo usa para mantê-lo em cativeiro e até obter acesso ilimitado à sua vida. Em vez de ter medo, permaneça na provisão que você tem em Deus. Permaneça no lugar secreto e nenhum inimigo poderá cruzar a fronteira para atacá-lo lá. O poder deste versículo não está em você apenas conhecê-lo, mas em fazer o que ele diz. Ele diz para você habitar no esconderijo do Altíssimo e permanecer à sombra do Onipotente. Onde está o esconderijo do Altíssimo? É o céu? Não exatamente. O esconderijo de Deus é onde Deus pode fazer uma casa. Você pode se tornar o esconderijo de Deus quando sua vida não entristece Deus ou o ignora. Quando você constrói um relacionamento com Deus, dedica-se a Ele como é ordenado na Bíblia, que diz: portanto, irmãos e irmãs, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o seu verdadeiro e próprio culto. Sua vida se torna um esconderijo do Altíssimo. Sua casa, filhos, negócios, tudo e todos ao seu redor também podem se tornar o esconderijo do Altíssimo quando você aprender a entregá-los a Deus. Este esconderijo do Altíssimo não é necessariamente uma localização, é uma atmosfera que você pode cultivar sobre sua vida e carregar para onde quer que vá. Após cultivar esta atmosfera, você pode começar a desfrutar de todas as promessas contidas nos versículos restantes deste capítulo. Deus promete preservar você onde quer que você vá, colocar anjos a cargo de você para guiar e guardar você onde quer que vá. Esses anjos estão em serviço integral e são mais poderosos do que as forças das trevas. Finalmente, o último versículo diz que Deus o satisfará com uma longa vida e você verá a salvação de Deus. Não importa o que o inimigo tente, ele não lhe deu vida, então ele não pode encurtar sua vida. Anime-se, você cumprirá o número de seus dias na terra e fará tudo o que Deus o criou para fazer. Versículo número 3. Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não se assuste, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita justa. Este é outro versículo poderoso que o ajudará a viver uma vida vitoriosa acima dos ataques e manipulações do diabo. Este versículo o protegerá do tormento e opressão do medo. Enquanto pode ser um pouco reconfortante dizer a uma pessoa, não tema, isso ainda não fornece uma base forte para afastar o espírito do medo. É por isso que este versículo seria desequilibrado se parasse apenas em não tema. Você está enfrentando uma oposição feroz e perseguição? Você se sente sozinho, abandonado e rejeitado? A Bíblia diz, não tema. Por que você não deveria ter medo? Você não deve ter medo porque Deus está com você. Você precisa parar por um segundo para entender quem Deus é, para que possa compreender plenamente a magnitude de sua presença em sua vida. Deus é o Todo-Poderoso. Ele possui o céu e a terra e criou tudo neles. Ele não tem começo nem fim. Ele não tem limitações. Não há nada impossível para ele fazer. O que ele diz acontece. O que ele cancela, fica cancelado para sempre. E o que ele chama à existência, ganha vida. Agora, ele está com você, não apenas com você. Ele promete fortalecê-lo e ajudá-lo, e então segurá-lo com sua mão direita justa. O próximo versículo diz, todos os que se enfurecem contra você certamente serão envergonhados e humilhados. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Este versículo não disse que ele pouparia alguns de seus inimigos, ou que provavelmente não teria poder suficiente para lidar com alguns deles. Ele disse, todos, o que significa que ele tem o poder de lidar com todos os seus inimigos. Com este versículo, você se lembrará de quem Deus é e o poder que ele possui, e com isso qualquer coisa ou pessoa que o desafiar ou se opor a você, se tornará como nada e perecerá. Não há razão para ter medo.
Deus está com você. Pare de permitir que o medo o faça tomar decisões erradas ou o mantenha em cativeiro. Você pode viver uma vida livre de medo com a consciência da presença de Deus em sua vida. Assuma o compromisso hoje de viver a vida vitoriosa que Deus preparou para você e desista de viver em medo. Lembre-se, Deus está com você e Ele tem todo o poder no céu e na terra.